James pensou que sua busca por Mary fosse um assunto particular, então respondeu vagamente. Eu também estou procurando por alguém. Você já encontrou? Não. Nenhum de nós, então. Eu acho que nós estamos presos na mesma situação, James murmurou, mas subitamente ele sentiu que não poderia mais conter as emoções que começaram a compartilhar. Isso não é tudo. Ela, minha esposa, Mary, ela está morta. Mas eu realmente quero acreditar que ela ainda está viva, que ela está vivendo em algum lugar dessa cidade. Eu recebi uma carta dela. Se ela estivesse realmente morta, como ela poderia ter me enviado uma carta, não é mesmo? De James. Desculpe, eu sei que não faz sentido. Eu só precisava contar para alguém. Eu espero que você a encontre. Obrigado. E eu espero que você encontre sua mãe. Talvez um pouco da paixão de James a tivesse tocado, porque Angela parecia ter recuperado um pouco de sua humanidade. Ela até mesmo conseguiu sorrir. Eu não vou desistir. Eu vou procurar por minha mãe em todos os lugares, se for preciso. Angela se levantou e ficou de frente para James. Vamos juntos. Eu posso te proteger, e você não vai mais precisar carregar isso. Além disso, essa faca não combina nada com uma jovem como você. James disse alegremente, gentilmente fechando suas mãos ao redor da mão dela, que segurava a lâmina afiada. Não me toque! O grito histérico dela feriu seus ouvidos. Ela se afastou e apontou a faca para ele, ameaçadoramente. Porém, ela rapidamente caiu em si. E eu sinto muito, tá tudo bem. Eu vou ficar bem, sozinha. Mas, o quê? Você está preocupado comigo? Acha que eu vou me matar? Angela olhou para a lâmina brilhante como se estivesse enfeitiçada. E talvez você esteja certo. Enquanto eu tiver isso, seria tão fácil, apressadamente, como se quisesse a coisa fora de sua mão o mais rápido possível. Angela jogou a faca em cima de uma prateleira. Correndo para a porta, ela saiu para o corredor. James preferiu não a seguir. Claramente, ela tinha alguma grave fobia social. Para ela, provavelmente seria mais assustador estar com outra pessoa do que vagar pelos corredores infestados de monstros. James acabou avistando uma fotografia que havia caído no chão onde Angela antes se deitava. Alguém tinha rasgado a foto em pedaços. Olhando para os pedaços espalhados, parecia ser uma foto de Angela com sua família. James voltou ao corredor após algum tempo e continuou sua procura. À medida que um apartamento após o outro ia se revelando vazio ou trancado, a esperança de James começou a diminuir. Mary disse algo sobre os apartamentos Woodside quando ela falou pelo rádio? Eu não faço ideia. A memória já estava se tornando vaga. Talvez tudo isso seja só uma perda de tempo. Talvez a voz nem mesmo fosse de Mary. Não, isso não pode ser. James se recusou a manter tais pensamentos terríveis. Mary tinha que ter estado ali em algum momento, mas ela fugiu antes que ele a encontrasse. Talvez ela tenha fugido para escapar dos monstros. Se ela tivesse vivido no prédio ou apenas estado ali por um momento, James não podia simplesmente sentar e esperar algo acontecer. Talvez ele devesse retomar seu plano original de tentar encontrar o lugar especial que a carta mencionava. Talvez, na procura, ele consiga encontrar Mary por perto. Deixar o prédio se mostrou uma tarefa difícil, já que todas as portas estavam completamente trancadas, incluindo a porta da frente. Não importava o quão forte ele a chutasse e empurrasse, James não conseguia abri-las. Ele não teve escolha a não ser vagar pelo local e ver se encontrava uma porta dos fundos. No segundo andar, ele passou por uma porta com a inscrição Escadas de Emergência, a qual felizmente estava destrancada. Ele entrou naquele local mergulhado em escuridão. O lugar que dava acesso para as escadas de emergência era um pequeno cômodo quadrado com a escada em um de seus cantos. A escada, porém, estava completamente inundada por uma água cinzenta. James piscou os olhos, confuso. O que poderia ter feito com que a água inundasse um andar inteiro? Talvez os monstros tivessem quebrado um cano de água? De qualquer modo, essas escadas eram inúteis agora. Desencorajado, James se virou para retornar ao corredor e sair daquele lugar. Mas a maçaneta não girou. Ele estava preso. Um rugido baixo ecoou de um dos cantos do lugar e fez o sangue de James congelar. Era um som que ele tinha ouvido há não muito tempo. A cor sumiu de seu rosto e James começou a chutar a porta e puxar a maçaneta numa desesperada, mas inútil tentativa de fugir. Relutantemente, ele se virou lentamente, com as pernas tão fracas que mal podia sentir o chão embaixo de seus pés. A luz da lanterna revelou uma enorme figura se arrastando nas sombras. Era o demônio que ele tinha encontrado no apartamento 307, o demônio vermelho.
Aos pés da criatura estava o cadáver recente de um monstro sem braços. Assim como os manequins de antes, seu corpo estava mutilado e quebrado, o fazendo ficar quase irreconhecível. Tendo terminado de lidar com sua última vítima, o monstro pirâmide lentamente virou para encarar James. Por causa de sua cabeça bizarra, James não podia ler a expressão da criatura, mas ele podia facilmente imaginá-la sorrindo alegremente com a chegada de uma nova presa. Enquanto o monstro com cabeça de pirâmide caminhava sobre o monstro morto e se aproximava, um alto e metálico rangido preenchia o lugar. Seus movimentos eram lentos e pesados, como se ele estivesse carregando algo muito pesado. Com a luz da lanterna, James iluminou a enorme e sinistra coisa que a criatura estava segurando. Ele quase teve um ataque desesperado de riso. Isso, com o que ele estava lidando, definitivamente não era humano. Com a facilidade de um levantador de peso olímpico, o monstro carregava uma massa enorme de aço. Uma faca absurdamente grande. Um golpe daquela lâmina massiva certamente seria o suficiente para cortar James completamente ao meio. Diante de seus olhos espantados, o monstro levantou lentamente a enorme arma acima de sua cabeça, com seus braços musculosos. Parecia que a faca era tão incrivelmente pesada que mesmo aquele monstro gigante estava tendo dificuldade em usá-la. Foi aí então que James encontrou um raio de esperança. Se havia uma forma de ganhar, ele tinha que tentar. James foi capaz de derrotar essa coisa antes, então ele podia fazer isso de novo. Um duro som metálico atravessou o lugar quando a espada errou seu alvo e se chocou contra a parede de concreto. Depois de se esquivar por pouco do ataque, James correu para trás do monstro e abriu fogo com sua arma. Mesmo com uma chuva de balas penetrando suas costas, a monstruosa criatura mal parecia sentir. Ela nem mesmo ficou mais lenta depois que ele descarregou o pente inteiro da arma de fogo. James caiu sobre seus joelhos, com a pequena esperança desaparecendo tão rapidamente como havia surgido. Mesmo ele ainda possuindo uma munição reserva em seu bolso, seria completamente inútil recarregar agora. Aquela faca gigantesca estaria cortando fora sua cabeça antes que ele pudesse disparar outro tiro. Estranhamente, mesmo nesse estado desesperador, James não sentia medo. Na verdade, era como se seus instintos tivessem sido completamente desligados, e tudo que ele sentia agora era uma estranha paz. James abaixou sua cabeça, fechou seus olhos e silenciosamente esperou o toque frio da lâmina do executor. Ele podia ouvir o som de pequenas ondas, como aquelas da margem do Lago Toluca. Soava exatamente como anos atrás, quando ele e Mary passaram aquele dia despreocupados, só observando o lago juntos. Estaria ele ouvindo coisas? Ficando impaciente com o atraso de sua morte, James abriu seus olhos. Ele não estava imaginando coisas. O som da água vinha das escadas inundadas. Em vez de aproveitar a oportunidade de matar James, o monstro pirâmide estava descendo as escadas cobertas pela água cinzenta. Tudo o que ele podia ver da criatura eram suas costas perfuradas pelos tiros, enquanto mergulhava na água. Eu ganhei, de novo. Apesar de ele não ter sido capaz de matar a criatura de forma definitiva, ele ao menos a tinha ferido bastante para forçá-la a se retirar mais uma vez. Deixando escapar um enorme suspiro, James caiu no chão. Ele estava perdendo as contas de quantas vezes tinha escapado da morte em apenas um dia. Redemoinhos de sangue se misturaram com a água escura enquanto a água na escada inundada começou a ser drenada com um rugido parecido com o de um trovão. Através dela emergiu uma porta dos fundos, anteriormente oculta.